Fala galera, o meu nome é Renato Libardi, eu sou professor de filosofia e hoje a gente vai ver um assunto que é muito importante, importantíssimo em termos de Enem, né? Não só para filosofia, mas para matérias como sociologia, história, geografia, as humanidades em geral, né? Ela perpassa esse assunto que é multidisciplinar, que é cultura e suas diversidades. Então, para a gente começar, vamos entender o que é cultura, né? A primeira vez que o termo cultura foi utilizado na história da humanidade foi associada à palavra agricultura, né, na Roma Antiga. Então, o cultivo de certos alimentos, né, de certas espécies, né, alimentícias. Mas aí o termo foi ganhando uma diversidade, né? A gente pega hoje em dia o termo cultura como algo muito associado aos valores, às tradições, aos costumes, aos hábitos. Então, cultura, né, a gente vai analisar de acordo com, né, alguns conceitos. E vamos lá, presta aí atenção. O primeiro que a gente vai ver é o etnocentrismo. Como o termo já sugere, né, etno, né, tem a ver com etnia. Centrismo, a centração, né, ou seja, a fixação em uma determinada coisa. Então, etnocentrismo é literalmente, traduzindo em termos muito objetivos e didáticos, é quando a gente se sente melhor do que os outros em termos culturais. Por exemplo, o brasileiro pode se sentir melhor do que uma pessoa que mora no Afeganistão, né? Ah, eles são muito radicais, eles são isso, são aquilo, né? Países do Oriente Médio, países asiáticos. Ah, na China se come carne de cachorro. Sim, né? Aqui no Brasil a gente come carne de vaca, o que para um indiano, por exemplo, é algo absurdo você comer uma vaca, que é um ser sagrado. Então o etnocentrismo faz a gente enxergar uma outra questão, que é o relativismo cultural. A cultura varia, né, de cidade, ou às vezes até de país, ou até de continente, de um lugar para o outro. Agora, tem um problema. Quando a gente cai na chamada xenofobia, que é xeno, né, vem do grego, né, estrangeiro, fobia, também do grego, né, medo, aversão ou ódio, né? Nesse caso, então, o ódio ao estrangeiro por ele pertencer a uma outra etnia, a uma outra cultura. Então, muitas vezes a gente acaba basicamente propagando discursos de ódio, muitas vezes sem a intenção, né, por pura ignorância, porque a gente acha que a nossa cultura é sempre melhor do que a do outro. Qual é o problema nisso tudo, em termos filosóficos, em termos políticos? Se a gente cair num relativismo absoluto, ou seja, um relativismo radical, a gente vai ter que dizer que não existe nenhum tipo de verdade, não existe nenhum tipo de valor minimamente universal. Por exemplo, né, não roubar, não matar, né, não fazer o mal ao outro, são valores minimamente plausíveis para a gente viver no mesmo planeta. Quando a gente coloca o relativismo cultural às últimas consequências, a gente acaba, né, não tendo um parâmetro mínimo para uma convivência humana nesse planeta. Porém, é bom que a gente consiga enxergar esse fenômeno do etnocentrismo e da xenofobia como um mal, né, a ser extirpado, ou seja, a ser superado, a ser literalmente varrido da nossa posição enquanto cultura, porque a nossa cultura, né, ela pode ser muito valiosa para a gente, mas nenhuma tradição por si só, sem uma reflexão, ela é literalmente legítima. A gente precisa contestar as tradições. Não é à toa que a gente contesta o machismo, né? A gente contesta o patriarcado, a gente contesta o racismo. Muitas pessoas como eu, que são veganas, contestam o especismo, que é a violência contra animais, né? Então tem muita gente que não come animais. E isso faz parte desse relativismo cultural, faz parte da diversidade das culturas. Então se liga para que você, né, primeiro, não seja ignorante, não propague discurso de ódio e nem xenofobia contra pessoas que são diferentes de você. Se liga que esse é um dos assuntos que mais cai no Enem e é um assunto que permeia, como eu falei anteriormente, filosofia, sociologia e as humanidades em geral. Tá bom, gente? Vejo vocês na próxima e até mais.